Olá, vamos falar de provas projetivas ou técnicas projetivas. O que são testes projetivos? O que são provas projetivas? Ou, como na psicopedagogia é chamada de técnicas projetivas fundamentadas em Jorge Visca. Você tem alguma dúvida? Vem comigo! É com você mesmo que vamos falar. Eu sou Gracilene Vasconcelos, psicóloga clínica, pedagoga, psicopedagoga. E é sobre testes projetivos ou técnicas projetivas que vamos falar. Vem comigo. Não sai, temos muitas coisas para falarmos aqui. Quem sabe eu posso até estar tirando as dúvidas de vocês. Tanto para a psicopedagogia quanto para a psicologia, ao falarmos em testes, os testes podem ser objetivos e projetivos. Hoje o nosso foco aqui será falarmos sobre os testes projetivos. O que são testes projetivos? Qual é a função dos testes projetivos? Qual é o objetivo? Como aplicá-los e como avaliar. Os testes projetivos têm a função da mensuração das diferenças e semelhanças entre indivíduos ou de um indivíduo em diferentes momentos. O que é avaliado nos testes projetivos é relacionado à personalidade. As técnicas projetivas psicopedagógicas, ela tem como objetivo avaliar, investigar a rede de vínculos ao qual este indivíduo pertence. E aí nós temos 3 vínculos que são avaliados: o vínculo escolar, o vínculo familiar e o vínculo consigo mesmo. Em cada um desses domínios, que é o domínio escolar, o domínio familiar e o domínio consigo mesmo, é possível entendermos e conhecermos esse indivíduo em suas diferenças, identificarmos os 3 graus de relação que ele tem consigo mesmo no ambiente escolar e no ambiente familiar. E aí nós vamos estar atrelados a quê? Ao processo de aprendizagem. As técnicas projetivas, elas não devem ser aplicadas na primeira sessão. A primeira sessão é o rastreio, é a anamnese, é a busca da história de vida, você conhecer e criar essa relação entre o profissional e o seu paciente. Então, lá na terceira, o próprio Jorge Visca, ele diz que devem ser aplicadas a partir da 4ª, 5ª sessão. Eu já digo que a partir da terceira, você já pode ir aplicando. Então, vamos precisar do lápis, do papel e da borracha. E é claro, uma característica muito importante é o ambiente. Esse ambiente, ele precisa estar adequado. Não é em qualquer lugar que eu posso aplicar esse teste. Então, o ambiente influencia a luz, o calor, o barulho. Então, tudo tem que ser avaliado. O modo de aplicação, como ele é aplicado, qual é a consigna que o profissional usa, como entrega os comandos e o material. O modo de aplicação pode ser individual ou em grupo. E a terceira característica é o olhar do avaliador. O olhar de lince desse avaliador é muito importante. Nós temos que avaliar não só o que se apresenta, mas o que está além do que se apresenta ali diante de nós, com as informações, com os desenhos. Cada traço, a posição, tudo traz respostas para nós. Em linhas gerais, dentro da psicopedagogia, os testes, as técnicas projetivas vão avaliar os vínculos. O vínculo escolar, o vínculo familiar e o vínculo consigo mesmo. E dentro desses 3 vínculos, o processo de quê? Aprendizagem. Como o meu indivíduo aprende diante de cada vínculo, dentro de cada vínculo. No vínculo escolar, nós temos 3 provas e temos para cada uma o seu objetivo.
Eu trouxe para vocês e fiz algumas pequenas anotações e vou ler para então nós podermos conversar, tá certo? Então, o vínculo escolar. Nós temos o pai educativo, eu e meus companheiros e a planta da sala de aula. No pai educativo é o vínculo aprendizagem, quem ensina, quem aprende. Às vezes, quando nós aplicamos essa prova e damos a folhinha e digo, eu quero que você, a consigna é que você desenhe quem ensina, quem aprende. Porque às vezes ele pode achar, ele aprende não na escola, ele aprende em casa, ele aprende na mãe, mas é o vínculo escolar. Na sua escola, quem ensina, quem aprende. É o colega, às vezes é a diretora, às vezes... Então, quem ali na escola, ele tá ensinando e ele... O pai educativo, com eu e meus colegas, como eu me relaciono com meus colegas. Então, ele vai desenhar, ele com os colegas, fazendo o que ele mais gosta de fazer com os colegas. A planta da sala de aula é a representação geográfica que tem na minha sala de aula, onde eu estou localizado, né? Onde meus colegas estão, quem está à frente, quem está atrás, onde eu me posiciono ali. Eu achei interessante que eu fui aplicar essa prova e aí eu disse para desenhar a planta da sala de aula. E aí o meu paciente disse, na minha sala de aula não tem planta. Então, é importante explicarmos, porque nem sempre o vocabulário nosso é o vocabulário da nossa criança ou do nosso adolescente. Então, com a família, o vínculo familiar, o objetivo é investigar a relação, como eu me posiciono, o que é que eu aprendo diante da minha família. Desenhar a família com quem você mora. Qual é a posição que ele se vê dentro dessa família? Se ele é mais próximo da mãe, de um irmão ou de um pai. Então, são investigações que nós vamos poder fazer. Nós temos dentro do vínculo familiar 3 vertentes. A planta da casa, os 4 momentos do dia. Eu acho essa bem interessante. Você, na frente dele, vai dividir a folha. Ó, eu estou dividindo em 4 partes, mais uma vez. E aí eu digo para ele, ó, 1, 2, 3, 4. Eu quero que você desenhe 4 momentos do seu dia. O que é que você faz durante o seu dia, desde que acorda até dormir? E aqui nós vamos ver um pouco da rotina dele. Ele acorda, a hora que vem para a escola, se ele desenha ele vindo para a escola ou se não desenha. Então, depois questionarmos. E você vai para a escola, não vai? Qual é o horário que você vai para a escola? Quando ele volta, tá? São 4 momentos da rotina dele que ele vai desenhar e depois nós vamos buscar essas informações. Tá? Se você não quiser dobrar o papel, você pode traçar. Ele vai projetar ali através do desenho como é a sua rotina diária, o que ele faz ou o que deseja fazer. Tá, vocês podem estar se perguntando, qual é a prova que eu vou aplicar? Mas você vai aplicar o que for adequado ao que você quer avaliar. Eu e meus colegas, que é o pai educativo, parte superior direito, superior esquerdo, também o pai educativo. Um pai educativo, eu e meu professor, a parte inferior da folha, então deve ser avaliado o tamanho, a distância, se ele desenhou, se apagou, o distanciamento é para ser observado, qual foi o elemento que foi acrescentado. Então aqui nós temos uma bolsa, a menina com a bolsa, porque indo para a escola, que está na escola, a professora com um quadro, desenho da planta da sala de aula. Já foi desenhado diferente, enfileirado, que é como ele se vê na posição, as cadeirinhas uma atrás da outra. Eu e meus colegas, tá? Eu e meus colegas, então, onde? No pátio da escola. Pontos. Eu vou citar alguns características que o Jorge Visca traz e apresenta. Então, ele vai dizer que está desenhado na parte superior, então, é uma característica exigente. Se está na parte superior,
impulsivo, apresenta uma característica, né, uma personalidade impulsiva. Se está mais para a direita, tem uma personalidade progressista. E se está mais centralizado, ele pegou a folha e desenhou mais centralizado, é uma personalidade equilibrada. Esses são alguns aspectos dentro do conceito de Jorge Visca. Não é só isso para ser avaliado. Dentro de cada vínculo, de cada teste, então vai ser avaliado o tamanho, se desenhou muito pequeno, se o desenho é muito forte, se é muito fraco, como foi tracejado. Então são muitos aspectos que aqui seria para um curso completo. Então aqui são algumas informações que eu trago para vocês sobre as provas projetivas com fundamentação em Jorge Visca. Vocês podem pesquisar, vocês vão encontrar. Mas é sobre isso que eu queria falar para vocês. Aqui está mais uma vez o livro do Jorge Visca, Técnicas Projetivas, Psicopedagógicas e Pautas Gráficas para a sua interpretação. E aí, você tiver interesse, pode fazer o curso mesmo do Jorge Visca. São cursos que é em espanhol, mas vale a pena fazer. Prometo que em outro momento nós vamos falar sobre provas projetivas no contexto da psicologia. E aí eu espero que eu tenha dado essas informações para vocês, que eu tenha contribuído. E o meu agradecimento, se vocês têm alguma dúvida, se querem saber, fazer alguma pergunta sobre, deixem sua pergunta aqui nos comentários, que eu com certeza vou responder. Não deixa de dar o seu joinha, siga o canal, compartilhe. E assim eu deixo o meu agradecimento e o meu carinho para vocês. Muito obrigada.